achei uma escolha ousada do São Paulo. Eu gosto muito do Roger, como pessoa e como profissional. Acho que ele tem ideias... Eu já ouvi de muito jogador que foi um técnico, caras cascudos, falou, meu irmão, poucos caras davam treinos tão bons quanto o Roger. E olha que são caras que já jogaram com o Filipão, que já jogaram com outros treinadores muito renomados. E aqui eu não estou dizendo que o Roger é melhor que esses caras, eu estou dizendo que esses jogadores se diziam muito bem treinados por ele. Isso é uma coisa. Os resultados do Roger, eles são pequenos na carreira. O Roger surgiu com muita expectativa. E eu acho que a passagem dele no Palmeiras, talvez a Lu lembre e tal, ali começou um rótulo que eu acho que ele não conseguiu se desgrudar desse rótulo, da história do tatiquês, de dar respostas muito longas e, às vezes, de passar uma certa chatice, vamos resumir assim. Difícil compreensão, Isso. Antes até das críticas ao Tite. O Tite foi entrar nessa pira do tatiquês, do não sei o quê, na segunda passagem dele na seleção, quando a coisa não foi funcionando. O pós-Copa de 18 é desgastante pro Tite. Até a Copa, ele era uma unanimidade, mesmo dando respostas táticas e um jogo. Mas o Roger, ele entrou nessa pira dos críticos e eu acho que ele não conseguiu sair dela. Só vai conseguir sair quando ele conseguir títulos grandes. E ele teve momentos. Acho que o momento no Inter, ele teve um momento que ele era um dos times mais bem treinados do país, em 24. O Inter acaba com o jejum, ganha o gaúcho do Grêmio, começa bem o brasileiro. Interrompendo uma sequência muito grande de hegemonia do Grêmio no estado. O pessoal estava então, colocando o Inter na prateleira de favorito. Eu tinha colocado como campeão brasileiro. Olha aí. Faltou continuidade ali, mas ferramentas o Roger tem. Dar bons treinos, pelo que eu já ouvi de todos que já foram treinados pelo Roger, ele sabe dar bons treinos. A questão que eu acho da rejeição que houve da torcida do São Paulo, em parte, para mim, é a mesma que houve com a torcida do Corinthians, em parte. Porque tem gente que colou esse rótulo nele e não tira mais, e entendia. Primeiro que qualquer um que viesse, no geral, ia sofrer porque ninguém entendeu a demissão do Crespo. Já é uma demissão que causa uma situação para o sucessor muito delicada, porque eu acho que o trabalho do Crespo era bom. Ele é demitido sem muita explicação, a figura que viesse, eu acho que já ia sofrer. Sendo o Roger, que está pouco sustentado por resultados e tem esse rótulo de um cara mais, de uma linguagem mais rebuscada, um pouco mais distante do povão no trato de falar, eu acho que o torcedor compra essa ideia e fala, putz, não era disso que o São Paulo precisava agora. Então, eu acho uma decisão ousada do São Paulo, porque eu acho que eles sabiam que ia ter uma rejeição. Eu acho uma decisão ousada do Roger, mas que pode dar muito certo. Tem chance de funcionar. Material tático ele tem e o time é bom. Eu acho que assim, nada justifica a demissão do Crespo e tá todo mundo de acordo com isso. Ele cavou a própria cova. Ele bateu de frente com a diretoria e no futebol é aquilo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele não só bateu de frente uma vez, ele seguiu batendo de frente publicamente o tempo inteiro, diante do que ele acreditava e tentando levar a verdade para a torcida, mas a verdade para a torcida não é a verdade que a diretoria quer passar enquanto clube. O Roger, ele vem com uma rejeição que eu não lembro de ter visto outra vez, assim. Lá no Corinthians, acho que foi assim. E de um nível... Foi depois do Cuca, né? É? Quando o Cuca foi demitido, era o Roger. O Cuca ficou 6 dias, né? Aí era o Roger. E aí ele também pega uma situação de que muita gente não queria... Ficou aquele dilema, né, da demissão do Cuca. Uma galera que tem um pensamento mais distante não queria a demissão do Cuca, achou injusto, aí já ficou puta e tal. Quem viesse ia sofrer. Veio o Roger... Porque ali a diretoria também queimou o Roger, né? Solta o nome para ver qual é, viu uma rejeição bizarra e desistiu. E botou e jogou o Roger por Leões. O que acontece, né? Quando alguns clubes tomam essa decisão. Mas eu acho que assim, o Roger vem com essa rejeição que não é culpa dele. Desproporcional. A direção tomou essa decisão, a torcida não gostou, mas a torcida recebê-lo dessa forma é muito ruim. Porque quando a gente pega a situação de São Paulo, é a situação de um clube que, assim, teria tempo para buscar um super treinador fora do Brasil? Acho que não. Dinheiro? Dinheiro? Não tem. Está numa situação desastrosa. Começou o ano numa situação política e institucional terrível. Então teria que buscar opções dentro do mercado. Aqui dentro, quais eram os nomes disponíveis? Felipe Luiz já falou que não vinha. Fernando Diniz, o São Paulino não quer nem não ver. Não quer. Aí você vai pegar algum medalhão antigo, alguém que já passou pelo São Paulo, um Cuca? Acho que não. O Roger era uma opção mais viável, desempregado, aceitando um contrato curto, que é uma coisa que pouquíssimos treinadores aceitariam e que aceitam dentro do território mais brasileiro. Do que muitos aí. Mais barato. E assim, eu acho que tem uma questão dessa coisa que persegue o Roger. Ele fez alguns inícios de trabalho que terminaram em títulos com outros treinadores. Então ele faz um trabalho no Palmeiras que, na época, eu achava que ele
merecia mais tempo ali, era um treinador que eu gostava das ideias dele, eu gostava das entrevistas. No Galo também. Mas que assim, o que acontecia? Eu ouvi mais de uma vez que o Grêmio campeão da Libertadores com o Renato. Sim. Muita gente falou, cara, a semente foi plantada com o Roger. E tinham alguns sinais do Roger ali, né, no jogo do Renato Gaúcho. Mas é isso, ele entrega o Palmeiras para o Felipão, e o Felipão tira o Palmeiras de uma situação ruim, em que estava em sexto no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras termina campeão por muito trabalho do Felipão. Então, você enxergava poucas coisas do Roger naquele trabalho do Felipão que ele fez o Palmeiras evoluir. Ele tem o trabalho dele no Grêmio, e aí o mais próximo que a gente pode avaliar é o trabalho no Inter, que, gente, 2024, ele tira o Inter de uma situação terrível, ele faz um Inter campeão estadual, ele tem uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. Eu lembro que o Bernabéu virou um estrondo na mão do Roger. Só que Alan depois, Patrick é seleção. Só que depois seleção. degringolou. Exato. É porque o cara precisa ganhar. 25 foi terrível. 25 foi terrível. Eu acho que Mas aí, quando você pega o Inter como exemplo, qual foi o último bom trabalho do Internacional? Porque não dá pra jogar também no colo do Roger. Eu acho que ele fez um bom trabalho em 24, fez um trabalho ruim em 25. Mas se a gente pega um recorte grande do Internacional, como se o Internacional tivesse qual outro acertando, treinador Mas fez um grande trabalho Quando ali? o Formiga fala da coisa do rótulo, assim, me vem além do nome do Roger, que tá em tela, vem o nome do Diniz, assim. É a mesma coisa. Né? Caras que são muito elogiados. Nossa, o método de treinamento é maravilhoso, os jogadores adoram, as coletivas são muito boas, o entendimento de futebol é profundo. Tá, mas e resultado? Por que não vem? Né? Não, o futebol vive de resultado, Mas em não tem alguns momentos como. vem, mas cara, pra tu ver, quando criam-se rótulos, o Tite saiu da Copa de 22 rotulado, ele saiu menor do que ele entrou, e o trabalho no Flamengo, que não foi bom, piorou ainda. Ele chegou no Cruzeiro com várias rejeições, porque são caras com um discurso mais pé no chão, com uma fala um pouco mais mansa, e eu acho que tem torcedor que tá tão pilhado e quer se sentir representado, que eu acho que tem torcedores que talvez olhem pro Tite hoje, pro Roger, talvez pro Diniz, e não se sintam representados. Rolava isso com o Felipe Luiz no Flamengo. Sim. Tinha torcedor que não gostava do estilo do Felipe Luiz na beira do campo. Mas ele respondia em campo. Mas é isso, o cara ganha, a bola entrou, acabou. É O isso. Silvinho no Corinthians. Como que um técnico do Corinthians usa terno, né? Tinha essas paradas. Só que aí assim. o Silvinho tomava pancada, perdia, perdeu um clássico. Meteu a Mas Perdeu um mas clássico pra pro Santos mim- dentro de Itaquera, caiu. Pra Foi mim, a mandado grande embora. questão é pra mim é o que piora a situação do Roger é contexto. O Roger é o tipo de treinador que, por ele ser técnico brasileiro, por ser um cara que se posiciona em várias questões e fica com a pecha de mala, tem uma questão do racismo, tem a questão de ser um cara que fala um tatiquês, ele é uma figura conhecida, é tipo assim, como se fosse um tio nosso que a gente já conhecesse há muito tempo. Aquele lá? O torcedor, ele jura que ele sabe tudo do trabalho do cara porque ele é daqui, ele é nosso aqui. Vamos pensar, dadas as devidas proporções, tá? O Flamengo teve uma demissão de um técnico que ninguém entendeu direito. Só que quem veio depois foi o Jardim, que é um cara de fora, muito menos desgastado. Que o e Jorge com um Jesus já recorte. tinha indicado antes. Fez um trabalho excelente recente. E um recorte positivo no Cruzeiro. Aí, você não entende nada, mas você não vai fora Valdemar. Fora Valdemar! Não, e ele ainda entra pra ganhar um título que nem foi ele que fez nem a foi ele. trajetória. Perfeito, Agora, Mari. o Roger, ele chega no contexto que sai o Crespo, ninguém entendeu nada, o São Paulo é uma bagunça, o presidente tá aqui, o presidente não tá ali, ninguém dá entrevista, ninguém explica nada. Tchau, o Crespo, chegou o Roger. É um Roger que é como se fosse um treinador da educação física que todo mundo já conhece. É fora Valdemar na mesma É, e hora. que tá em baixa. E outra, E que tá ele em não tem baixa. perfil, o Roger não vai reverter isso numa coletiva. É isso. Como alguns caras, por exemplo, o Renato, sei lá, o Luxemburgo, o Filipão. Beleza que são caras aqui que ganharam mais do que o Roger. Mas são caras que o personagem reverte no trato, entendeu? Isso tem O cara prazo de vai lá- validade, né? Tem. Isso tem prazo de validade. Mas- Nos últimos trabalhos do Luxemburgo, as coletivas Sim, dele pioravam tudo. Claro, eu tô dizendo no geral, eles conseguiam reverter isso no papo. O Roger não é o cara que as coletivas não vão salvar o Roger. Sim. Só o trabalho vai salvar. Pode ser que agora ele tenha né, Isso. mudado E eu tô falando aqui a maneira de como se um cara comunicar. que eu Vamos gosto ver. Vamos ver. do jeito que o Roger pensa futebol. Eu gosto de ouvir o Roger, mas Eu eu também, entendo a galera eu que não muito. gosta. Eu também. E eu entendo que o torcedor do São Paulo, agora, eu acho desproporcional Também acho. a essa rejeição. Porque, beleza, o trabalho dele não foi bom lá no Inter, na reta final, não foi. Mas sustenta tamanha rejeição, porque é quase, é papo de, pelo que 90%. É de fora, pelo é de que eu fora. vi Que lá. parece é isso. Eu vou quebrar o gelo, eu sou muito fã do Roger, tá? Eu não queria revelar isso aqui. A última mensagem que eu mandei pro Roger no Instagram, olha o tamanho. Que isso, cara? Que isso? Elogiando o trabalho dele. Cara, porque na Ele te época... respondeu, ok. Ele respondeu, muito obrigado pelas palavras. É porque o cara recebe tanto hate, né? Pô, quando recebe um carinho é legal, pô. É legal. Fala, moçada, é o seguinte, chegou até aqui, deixa o like,
Se não gostou, dá um dislike, se inscreve no canal, toca na notificação e volte sempre, até porque estamos aqui com a porta aberta e de graça.